Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Opinião no Feminino, num dia em que vamos falar dos 44 anos da independência nacional, ideias para a criação do Fundo Soberano, assassinato de polícias guarda-fronteiras na fronteira, permitam uma expressão, da Ponta Douro e também lá mais profício, em sobrar tempo, vamos falar da crise no Partido Renan. Para fazer a discussão de hoje, conto com duas convidadas, a quem apresento e cumprimento, Sônia Mboa e Fátima Mimbiri. Muito boa noite às duas, sejam bem-vindas ao programa. Muito obrigada. Sônia Mboa, começo por si, 44 anos de independência. Que avaliação é que faz do percurso destes 44 anos? Como é que nós estamos em termos de saúde? Bom, muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo dom da vida e dizer que é um prazer estar e dar a opinião das mulheres, não é? Exato. 44 anos. Bom, eu penso que qualquer povo é digno que tenha a sua bandeira, é digno que tenhamos um Estado de Direito, é digno que o povo também sinta que havia necessidade na altura de termos um país independente. Mas, como moçambicano, nós fazemos outras avaliações. Vamos agora perguntar, nestes 44 anos, o que é que nós fizemos ou o que é que deixou de se fazer? Nestes 44 anos, avaliamos, eu dou uma nota negativa porque podíamos ter ou estar melhor do que estamos, porque se não fosse este rombo financeiro, provavelmente teríamos muito mais do que aquilo que se projetou para Moçambique. Acha que, no geral, nestes 44 anos, que de alguma forma vimos mais escolas aumentarem, tivemos uma maior liberdade, tivemos uma maior democracia, mais estradas, ainda assim considera que nestes 44 anos a nota é negativa? Temos mais buracos e não estradas. Temos menos jovens a trabalhar. A avaliação não pode só ser feita em número de edifícios, mas temos que avaliar. Eu, como moçambicana, será que quando vou a casa e não tenho pão para dar aos meus filhos, é avanço? Como jovem, o que me oferece a cidade de Maputo é um my love para me deslocar nesta cidade. Como moçambicana, temos uma calorabassa que se diz ser dos moçambicanos, mas, no entanto, não temos qualidade de energia. Nos nossos bairros não temos tranquilidade. Acha que nestes 44 anos era possível resolver todos esses problemas? Era possível, por exemplo, estarmos melhores. Da educação, ao nível do analfabetismo, em 1965, quase 98% da população era analfabeta. E continuamos. Hoje, reduziu bastante. E o que quer dizer com... é que se fez pouco, ou podia ter feito muito mais. Podia ter feito muito mais, porque se for a ver, nos últimos anos temos muita luz que mostra que era possível ter feito melhor. Se não tivesse havido este rombo financeiro, provavelmente teríamos mais emprego, provavelmente teríamos mais jovens nas escolas, teríamos carteiras nas escolas. Se nós olharmos para a nossa polícia, que tipo de polícia eu tenho para me defender? O polícia não tem condições, faz 48 horas, não tem uma refeição. Que tipo de hospital público nós oferecemos? Se formos avaliar, há mais moçambicanos a viajar para os países vizinhos do que doentes nos nossos hospitais, porque não temos medicamentos. Esta é a base. Essa não é a dialética do desenvolvimento de um país com apenas 44 anos. É um problema de falta de uma visão de governação. Nós mostramos que em 5 anos podemos mudar. E se em 44 anos não consigo ter paracetamol no hospital, é grave. Não consigo ter estradas para escoamento. Nós falamos de que a agricultura é a base do desenvolvimento, mas, no entanto, temos muita terra, temos o povo a produzir, mas não temos como escoar os produtos porque não temos estradas. Nós temos mais buracos do que estradas. Nós não temos energia. E não é possível falarmos de desenvolvimento enquanto nós não tivermos a base.
os nossos jovens hoje, eu dou muito exemplo dos jovens, porque quem libertou Moçambique foram jovens. Por que os jovens de hoje diz-se não serem capazes? Muitos daqueles que foram jovens em 75 já deviam estar reformados para dar espaço a estes jovens que hoje trazem outra metodologia, trazem outra visão e Moçambique estaria melhor. Nós trazemos a tecnologia, nós trazemos outra visão, mas, no entanto, não existe local para aplicação. Eu penso que estaríamos melhor, mas não temos o espaço exatamente porque temos um partido na governação há 44 anos e eles já não têm o que dar para os moçambicanos. Acha que é a mudança de partido que muda as coisas? Acho que mudança do regime... Acha que um outro partido, ele consegue sem fazer dúvida, diferente que sem este? dúvida, sem dúvida, porque a mudança do regime traria outra abertura, traria para os moçambicanos outras oportunidades. Mas isso porque se for a ver, nós temos um grupo de moçambicanos que tudo é para eles. Chega. Questão da exclusão. É verdade. Muito bem, Fátima, tem o mesmo raciocínio? Acha que nestes 44 anos podia ser feito mais e dar uma nota negativa em termos do desenvolvimento e daquilo que foi acontecendo? Muito obrigada, saudar os caríssimos telespectadores e dar as boas-vindas a Amboa e dizer que, como moçambicanos, estamos de parabéns por termos 44 anos de independência. Infelizmente, são 44 anos não muito bem acarinhados do ponto de vista de segurarmos com todas as mãos, com todo o esforço, com toda a entrega estes 40 anos, esta independência que nós conquistamos, que nos foi muito cara, na medida em que muitas pessoas tiveram que morrer, tiveram que se sacrificar para que pudéssemos tê-la e entrar em negociações para tê-la. É lastimável que hoje nós estejamos numa situação em que uma parte dessa nossa independência esteja posta a xeque quando estamos numa situação de uma instabilidade política, porque nós ainda não estamos numa paz efetiva, estamos numa situação de armas caladas, ainda a negociar uma paz, mas sem muita certeza de como é que esta paz vai ser negociada, se vai ser negociada em termos consistentes para daqui a 25 anos, quando vamos a celebrar os nossos 50, por exemplo, não estarmos na situação em que estivemos há 2, 3, 4 anos atrás. E por outro lado, quando nós vemos que o nosso país, com tudo que tem para chegar ou percorrer os caminhos do progresso, está numa situação duvidosa, apesar de vermos este boom do gás, estes 23 bilhões de dólares a serem investidos, mas estamos com alicerces muito movidos, muito frágeis, porque alguém acordou e decidiu vender essa nossa independência. Portanto, a grande questão, Fátima, é se em 44 anos era possível ter feito tudo bonito. Portanto, não são as dialéticas normais de desenvolvimento. Portanto, é um problema de falta de capacidade, é um problema de incompetência, é um problema de falta de vontade política. Vamos também estudar isto. O que falhou neste processo? Nós estamos a falar de 44 anos de avanços e retrocessos. É preciso recordar que nós tivemos 16 anos de uma guerra, que foi uma guerra fratricida, que destruiu e matou. E depois agora estamos a celebrar 25 anos da paz, depois desta guerra ter terminado. Mas poderíamos ter feito muito mesmo depois da guerra ter terminado nestes 25 anos. O que podíamos ter feito, Fátima? 2, 3 ideias. A questão é, depois, quando atingimos, alcançamos a paz, qual foi o nosso projeto de reconstrução e de desenvolvimento do país? Quais foram os setores que nós tomamos como prioridade? Nós vimos que, por exemplo, eu vou dizer que houve desinvestimento, mas não se perceba desinvestimento na perspectiva da alocação orçamental ou financeira, mas é desinvestimento na perspectiva de se dar o devido valor ao setor de educação. Por exemplo, nós vimos a nossa educação regredir de forma drástica, que embrutece até o próprio cidadão.
Okay? O torna menos cidadão. Esta nossa educação, essa baixa qualidade de educação está a tornar as pessoas menos cidadãs, menos descomprometidas. A busca de um pai para lhes salvar. E encontram este pai no Estado, no governo. E o governo não é pai, o governo é empregado, é servidor. Então, nós tivemos, ao longo deste ano, problemas no setor da educação que não foram ao longo tratados. Destes 44 anos. Ao longo dos 44 anos, mas sobretudo ao longo dos 25 anos de paz. Porque vamos, logo, imediatamente à independência, nós tivemos este problema da guerra, que foi um problema, e tivemos que lidar com ele, que paralisou, digamos, em certa medida, o desenvolvimento do país. Vamos falar dos 25 anos, que eu acho que agora faz sentido falar desses 25 anos dentro dos 44 anos da independência. Então, nós não devemos um plano como deve ser de reconstruir este país no pós-guerra, no sentido de quais são aqueles setores que nós vamos segurar e que são estes que nós vamos dizer que daqui nós não aceitamos níveis baixos. As estatísticas atuais oficiais indicam que o nível de analfabetismo reduziu, mas continua a ser vergonhoso nós termos mais de 40% da população analfabeta. Podia ter-se feito mais, esta é a ideia Poderia geral. ter-se feito mais. Quando temos crianças que estudam sentadas ao relento, quando nós temos um setor da agricultura com as condições agroecológicas, que se nós fizéssemos uma transferência de Moçambique para a África do Sul, seria um milagre. Em Moçambique não funciona por quê? E o município perguntava, qual é o problema? É incompetência. Exato. Não, O que não que é falhou? incompetência. Não é incompetência. Nós temos quadros qualificados neste país. Tá bom, O Fátima, problema vamos é que enquanto nós continuarmos a olhar as pessoas não pelas valências, por aquilo que elas são e podem dar, mas por ela é da Frelimo, é da Renamo, é do MDM, é azul, é castanho, é metodista, é católico, não vamos a lado nenhum. Portanto, ao longo desses anos, nós não conseguimos Unir a dar família valor moçambicana. ao discurso de unidade nacional. Quer dizer, nós somos moçambicanos, nós temos um projeto comum que é de construção deste país e nós vamos esquecer, só vamos nos lembrar das cores partidárias quando chegar a campanha eleitoral. Quando terminar a campanha eleitoral, somos todos moçambicanos, damos-nos as mãos e construímos este país. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso, não estamos a conseguir fazer isso e, por conta disso, nós estamos a usar como deve ser o capital humano que nós temos. É preciso lembrar que no pós, tem a tal geração 25 de setembro, né? de 8 de 8 de março, março. que no pós-independência foi levada para formar-se. E estas pessoas, algumas delas, ainda estão no ativo. Como é que nós dizemos que não temos capacidade? Estas pessoas deveriam transferir o conhecimento para esta geração da Fátima, da Amboa, do município e tantos outros. Por que isto não acontece? Então, nós temos aqui, aproveitar os 44 anos para repensar o nosso país. Aonde é que nós queremos ir? Queremos continuar a seguir este percurso de segregação dos filhos mais amados e os menos amados, dos filhos enteados? Não, eu não sou enteada nesta terra, não posso aceitar ser enteada. Concorda com o que a Fátima levanta do que falhou para este raciocínio que vocês as duas constroem, de que não houve verdadeiramente a capacidade de unir os moçambicanos na sua diversidade, para permitir que a partir daí cada um pudesse dar a sua contribuição no seu setor e hoje estivéssemos numa situação diferente? Foi isso que falhou? Eu penso que é exatamente esta parte que falha, exatamente por nós não termos uma continuidade daquilo que é a libertação. Apenas libertou-se a terra, mas e os outros setores? Nós nos perguntamos hoje, por que não há emprego para o jovem? Por que temos muitos jovens formados, mas que não têm o seu primeiro emprego? Antes tínhamos a barreira da procura de emprego que se chamava de experiência de trabalho. Mas, no entanto, hoje, nem com experiência de trabalho nós não temos emprego. Hoje o jovem que está a trabalhar, se está a trabalhar, tem um salário baixo e o nível de vida que temos em Moçambique é elevadíssimo. Então, isso significa que nós não estamos a desenvolver. Pelo contrário, estamos a regredir. Porque se não temos condições de ter pão e água na mesa, pelo menos para dar aos moçambicanos, significa que não estamos a desenvolver. Nós não temos transporte condigno, não temos, posso dizer, serviços públicos condignos para o povo. Mas, no entanto, quando houve a libertação, tudo é para o povo. Mas, no entanto, hoje conseguimos dizer que o povo são alguns.
Por que é que em Moçambique temos a situação de alguns é que devem ser condecorados, tem tudo a ver com o partido único, alguns é que devem ter certas empresas. Mas nas condecorações, de alguma forma, assistimos a alguma ampliação, pelo menos em termos de perfil das pessoas que são condecoradas. Vimos jornalistas, desportistas, entre outros. Quando diz que há exclusão neste processo, o que está a falhar? Qual é a exclusão exatamente? Quem é que não está a ser incluído? É que eu acho que temos mais pessoas, temos cidadãos anônimos, aqueles que lutaram, na verdade. Quando a gente fala de exclusão, não é só vir buscar nos partidos da oposição, não é isso. Nós temos, Moçambique é vasto, nós estamos à espera que haja inclusão. Porque, por exemplo, por que as pessoas condecoradas quase todas estão numa determinada província? As outras províncias, nós sabemos que a guerra em si também não foi nas cidades. Será que nós buscamos, investigamos e buscamos mesmo o valor daquilo que nós precisamos? Eu penso que em 44 anos podíamos ter melhor. A Sônia está a dizer que era capaz de fazer uma lista de nomes que acha que têm de ser condecorados no dia da independência, que não estão a ser incluídos neste momento. Não é a Sônia quem deve fazer, o problema está aí. Será que houve alguém que sentou sozinho e fez? É preciso haver uma comissão. Existe uma comissão. Uma comissão múltipla. Ou não concorda com os moldes de funcionamento desta comissão? Há muita coisa que pode melhorar neste país. Exato. Se nós buscarmos, na verdade, a moçambicanidade. E podia-se muito bem melhorar certas... Se nós formos a ver o que é que nós tivemos nos festejos do Dia da Independência, tivemos mais partidarização deste evento. E nós nos sentimos excluídos, mesmo estando presentes. Por exemplo, se há um evento na Praça dos Heróis, há pessoas que se adonam, há organizações que se adonam do evento. Nós somos moçambicanos e devíamos nos tratar como moçambicanos. E esta organização tem um partido, tem um presidente, e este presidente assiste este tipo de situações. Quer dizer, nós estamos num país em que fala-se da independência de Moçambique, no entanto, tudo é apenas um partido. Mas o MDM, que é o partido que eu estou filiado, faz-se presente a estes eventos. Somos muitas vezes excluídos de certos convites, mas nós somos moçambicanos e a independência é de todos os moçambicanos. Muito bem. Fátima, vê com os mesmos olhos essa questão da exclusão. A Sônia deu aqui o exemplo das condecorações, no sentido de que era possível ir mais longe. Eu levanto isto porque, de alguma forma, hoje já se assiste a alguma ampliação. Queria perceber se para ter é suficiente ou não. E a questão da exclusão, no sentido que também a Sônia levanta, dos eventos, que são eventos da nação, como dia 25 de junho, que é um dia que não vincula partidos, vincula os 28 ou mais de 28 milhões de moçambicanos. Se vê essa exclusão com os mesmos olhos, ou a coisa tem de ser olhada de outra forma? Bom, não há dúvidas que os eventos públicos, os eventos oficiais e as efemérides como o 25 de setembro, 25 de junho, 25 de setembro também, são partidarizadas. Penso que não há dúvidas em relação a isso. Aliás, é só verificar que o chefe de Estado, o Presidente da República, ele está em visitas oficiais, mas nós sabemos que a delegação dele é composta por partidários, e justamente porque há um artigo da Constituição que ele não quer fazer respeitar, que é não cumprir funções privadas como ser presidente de um partido político. Isto haveria, de certa forma, de amainar este sentimento de exclusão. É quando temos o Presidente da República que, em algum momento, já nem sabemos se estamos a ir receber no aeroporto o Presidente da República ou o Presidente do partido, fica muito complicada a situação. Esta é uma questão importante, porque os eventos públicos, algumas pessoas não vão porque não querem ter esta conotação, pessoas que são livres de decidir se querem ser parte de partidos ou não, mas ser parte de processos, de eventos do Estado, elas têm todo o direito e não devem ser tomados por grupos. É um fato, é uma realidade, todos nós já conhecemos, e penso que não se esconde. Isso está muito até ligado a esta questão da partidarização do aparelho do Estado, que é também uma realidade
sociedade e que temos que discutir e resolver e que é um problema que emperra, em certa medida, o nosso desenvolvimento, porque todas as decisões que são tomadas, as promoções e progressões na carreira, não são feitas por critérios objetivos, são feitos por critérios de partido, porque a pessoa tem que ser compensada porque se portou bem a favor do partido, ainda que tenha prejudicado o Estado. Temos que inverter a pirâmide. Isto é um problema. Em relação às condecorações, há uma comissão supostamente independente que recebe propostas de cidadãos, como se diz, mas a minha preocupação é como é que esta informação é difundida, de que estão abertas as inscrições ou a submissão das propostas das pessoas que possam ser condecoradas e, obviamente, ainda nós sabemos que os concursos públicos, ainda que o processo de lançamento tenha sido transparente, claro, no momento da avaliação, sempre há critérios ali, objetivos que muitas vezes não percebemos. Então, se calhar é aqui onde temos que trabalhar melhor, que é verificarmos, de facto, o que impede que uma Paulina Chiziane seja condecorada? O que impede que um Ali Faki, quem não conhece o Ali Faki, ele é talentoso, mas mais do que talentoso, ele representa um grupo social excluído e ele demonstra a superação que inspira tantas outras pessoas. O que faz com que uma Alice Mabota não seja condecorada? O que faz com que um Mucipo não seja condecorado? Portanto, eu penso que mais do que virmos com esta retórica de que vocês podem sugerir as vossas pessoas, não é vocês que possam sugerir as vossas pessoas. Se há uma lista, há um grupo de pessoas que se acha condecoráveis, então que se lancem formas de votar nestas pessoas, que se faça alguma coisa que demonstre de certa forma que este processo é transparente e inclusivo. Não nos podem continuar a dar a ideia de que vamos fingir trazer pessoas que estão ali no meio, não são críticas, mas também não são de lá, elas estão no meio para disfarçar, mas nós sabemos que a ideia é evitar que todos aqueles que têm opinião própria, que superaram os desafios impostos intencionalmente, possam ganhar este reconhecimento da nação. Mas eu acho que mais do que olhar para a exclusão nesses termos, é preciso olhar para a exclusão de uma forma muito mais abrangente. Qual é essa forma? Quando nós dizemos que continuamos a ter regiões deste país que continuam a ter menos investimento, quando deveriam ter investimento, porque nós não temos critérios objetivos de alocação dos investimentos, de alocação do orçamento do Estado, estamos a falar em exclusão. Quando nós vemos um setor como o setor das indústrias extrativas a florescer à custa de pessoas que viviam daquela atividade de forma artesanal no passado, sem serem incluídas nos projetos, nós estamos a excluir aquelas pessoas da sua fonte de renda. Quando nós temos milhares de pessoas sem acesso à educação, e nós sabemos que nenhum país no mundo vai desenvolver sem educação, estamos a excluir. Quando temos pessoas que vão à unidade sanitária, não têm o tratamento adequado, ou têm que percorrer 7 quilômetros, quando outros têm 3 unidades sanitárias num raio de 2 quilômetros, isto é exclusão social. Quando nós temos receitas que são arrecadadas e o seu investimento não se traduz em coisas concretas na vida das pessoas, é exclusão. Hoje está-se a discutir, esta semana esteve-se a discutir o tracoma, que é uma doença que causa cegueira e que deriva da higiene. Portanto, o acesso à água para lavar a cara das pessoas seria uma solução para evitar. Estamos a dizer que mais ou menos 6 milhões de moçambicanos estão em risco de contrair estas doenças. E as estatísticas do INE sobre a população indicam que Moçambique regrediu na questão de saneamento do meio. Portanto, isto é exclusão. Mais do que pensarmos em exclusão politicamente falando, é preciso pensar na coisa concreta que afeta a vida das pessoas. Muito bem, Sônia, estamos a falar de 25 anos de independência. Vamos entrar para um tópico que também é importante, tem a ver com a nossa soberania e independência e a forma como olhamos para o país, que são as ideias para a criação do Fundo Soberano, ou se melhor quisermos, as ideias para a gestão das receitas do gás. A partir de 2022 para diante, Moçambique vai receber receitas gigantes do gás. A grande questão que os moçambicanos têm feito é como é que se gere isto. Comecemos pela gestão, primeiro a gestão de expectativas. Segundo,
o mecanismo de criação de um consenso ou de uma agenda comum, em que é consensual para a maior parte dos moçambicanos que as receitas do gás devem ser geridas de uma determinada forma. Antes de irmos ao aspecto técnico do Fundo Soberano e os seus modelos, como é que se gera a expectativa das pessoas no sentido de que o dinheiro não vai cair agora e não se vai pegar os 2,1 mil milhões de dólares e distribuir-se nas contas dos mais de 28 milhões de moçambicanos? Questão da gestão de expectativas. Mas depois, como é que todos nós, como moçambicanos, possamos criar as nossas ideias sobre como é que pensamos que estes volumes de dinheiro podem ser geridos em nosso benefício, mas também das gerações vindouras? Há aqui uma expectativa, né, de todos nós, de querermos ver os lucros já divididos. Mas é preciso, primeiro, dizermos, a bom da verdade, que, a princípio, houve aqui um pouco de falta de partilha da informação. Numa primeira fase, era preciso os moçambicanos estarem informados, porque este projeto não surgiu assim do nada e nem foi de repente. E as pessoas que tinham informação não partilharam com os moçambicanos e nós só viemos já saber no final, eis o motivo de hoje estarmos a fazer já as contas de como nós vamos gerir os fundos. Mas, no entanto, é preciso Acha que a gestão de expectativa ela devia iniciar desde que o processo arrancou, desde o primeiro momento? Era preciso os moçambicanos terem a informação para, por exemplo, nós sabermos que somos parte deste negócio. Por quê? Porque temos os nossos empresários que podem também dar de si, mas que não estão preparados. Nós não estamos preparados para entrar de cabeça. Se for a ver, nós tivemos mais informação deste negócio com a atenção que houve em Cabo Delgado. Aquilo é que despertou mais aos moçambicanos da importância que tinha este grande negócio. E temos que também fazer contas. Será que os rendimentos serão em menos de 2 anos? Não vai ser, porque os moçambicanos também deviam estar preparados para fazer a gestão direta, porque nós estamos numa economia do mercado livre. E será que os moçambicanos estão em condições de lutar ou de entrar de cabeça para estes grandes negócios e enfrentar o mundo deste negócio e estarmos em pé de igualdade? Estas são as questões que devem ser feitas, porque se o empresário moçambicano entra, logo podemos saber que haverá geração de emprego. E este negócio também abre condições para que haja a segurança no trabalho. Nós temos que ter também o negócio em si, o retorno para aquelas zonas. Será que nós estamos em condições? E para que nós tenhamos este fundo soberano bem gerido, eu penso que, em princípio... A Sônia já está a entrar no fundo soberano, ainda vamos chegar aí. A partir do que eu quero, Fátima, você já descobrimos já a tal decisão final de investimento. Há uma fase aqui de pensarmos o que nós fazemos. Vamos começar por aqui. Qual é o seu entendimento, as suas ideias? O que fazemos nesta fase em que é necessário sossegar as pessoas e criar uma perspectiva? Bom, eu penso que tudo começa com a comunicação governamental, a forma como o governo comunica. Se nós formos a verificar desde o início, quando os projetos são aprovados, a grande bandeira que se vende para garantir a aceitação destes projetos é que vai gerar empregos. É que, este vai gerar não sei o quê. Então, criamos a partir destas expectativas todas. Mesmo quando falamos de gerar emprego, ninguém tem depois o cuidado de dizer que tipo de emprego vai ser gerado. Esta é uma indústria de capital intensivo, significa que é muita tecnologia e pessoal altamente qualificado. Significando que as pessoas que vivem na nossa comunidade, e só para quem trabalha nas comunidades, e quando eu falava do desinvestimento no setor da educação, a gente vê que mais de metade, se não 100% da população naquelas regiões conclui o ensino primário. O ensino primário básico, estamos a falar básico, que é da 1ª à 5ª classe. Estas pessoas não concluem, vão servir com que
para este tipo de indústria. Então começa por aí, por o Estado Quer dizer, serve saber numa como primeira fase, que é a dialogar. tal fase de construção. Sim, mas ainda onde se vai gerir assim, os tais 4 mil, 5 mil ainda empregos. assim é um emprego sazonal, porque a construção tem fases, dura 18 meses, depois termina, quando termina as pessoas... o emprego afinal era isso. As pessoas, a ideia de emprego que têm é de toda uma vida até a reforma. A questão da comunicação para si é fundamental. A forma como se comunica, para mim, é a chave para conter ou Como é que lidar se com a devia comunicar, expectativa. Fátima? O Como é que- Estado tem que ter um diálogo, uma comunicação franca com as pessoas. Temos que parar de politiquice. Essa coisa de que queremos dar às pessoas ideias, estamos a fazer muitas coisas com impacto para ganhar eleições, resulta nisto, que as pessoas hoje estão a pensar que a partir da manhã são bilionárias. Não, este é um projeto que leva tempo, agora estamos na fase de construção. Claro que vai criar esta indução econômica, porque os agentes econômicos, eles funcionam muito com expectativas, não é? Começa a haver já a decisão final de investimento, então uma reanimação do mercado, né, no mercado, então começa a haver algum movimento, alguma circulaçãozinha de dinheiro, mas grande parte do capital não vai ficar aqui, porque as empresas vão fazer o procurement na maior parte das vezes lá fora, tudo que vão precisar para fazer toda a colocação, vou dizer, infraestrutural, tecnológica, não é em Moçambique que vão comprar, Fátima, a vão agenda comprar lá comum, fora. como é que define-se uma visão Como é que se define geral? uma visão geral? Parte daquilo que eu dizia, esquecermos depois da campanha eleitoral, aquele que vencer, lembrar que somos todos moçambicanos, darmos-nos as mãos, como é que avançamos daqui para frente. A questão do pacto mas do regime, antes, é isso. Mas antes disso, é preciso que nós tenhamos um instrumento orientador, um plano. E eu pergunto, qual é o nosso instrumento orientador? É o plano, é o manifesto do partido político que ganhou as eleições? É o plano quinquenal do governo? Se é o plano quinquenal do governo, como é que é elaborado esse plano quinquenal do governo? É com o envolvimento de todas as partes, incluindo os concorrentes, vou dizer, políticos, ou é feito num processo de vamos esquecer esta coisa de sermos concorrentes políticos e somos moçambicanos, vamos construir nosso país. Mas mais do que isso, os planos quinquenais do governo visam resolver o quê? A agenda do compromisso dele, do manifesto, ou é dar a contribuição como grupo para a construção e desenvolvimento do país? Então aí, mais uma vez, precisamos de ter um plano de desenvolvimento, que é esse instrumento orientador que nos vai dizer daqui a 30, 50 anos, como Moçambique, nós queremos estar ali naquela posição. E para chegarmos àquela posição, nós precisamos de dar este passo. Então, o manifesto eleitoral que é aprovado é este que melhor ajuda-nos a dar o passo rumo àquele plano de 50 anos ou de desenvolvimento que nós pretendemos. Muito bem. Sônia, já estava a entrar no tema do Fundo Soberano e vamos para lá. De qualquer forma, as grandes experiências internacionais mostram menos dia, mais dia, tem de se criar um Fundo Soberano. Queria ouvir o seu pensamento relativamente a isto, sobre a criação de um Fundo Soberano, mas mais do que isto, que modelo de Fundo Soberano é que é mais apropriado para Moçambique? Vocês levantaram aqui vários problemas na educação, na saúde, o que quer dizer que é preciso muitos recursos para resolver esses problemas. Como é que ao mesmo tempo dedicamos parte da receita para resolver esses problemas, mas ao mesmo tempo é preciso criar um fundo de reserva, que é bastante benéfico para o futuro, para situações de emergência, mas também para investimento? Nós temos que aprender desculpa a redundância, a começar do princípio, a começar do começo. Para este tipo de situação, a princípio, era necessário esta discussão. Nós aprendemos que os projetos, os grandes projetos, devem não só ficar ou discutir-se no governo do dia. Há necessidade, sim, de termos estes projetos e passarem para a Assembleia da República, onde temos lá um grupo colegial que representa os moçambicanos. Se nós tivéssemos tido este primeiro contacto com os deputados que representam lá os moçambicanos, que teriam discutido provavelmente
alguns impactos que este próprio negócio pode criar. Porque, por exemplo, hoje não há de ser fácil nós explicarmos que nesta fase inicial não teremos lucros. Até mais ou menos 2024 estaremos na fase de implementação e depois também temos a fase em que o próprio investidor vai precisar de ter o retorno daquilo que ele colocou no negócio. Mas teremos moçambicanos, provavelmente um bom número de moçambicanos a trabalhar neste projeto. Por aí 5.000 ou 6.000 moçambicanos estarão empregados, sim. Mas como gerir este fundo? É preciso que haja uma discussão aberta, não só do governo do dia, é preciso que neste fim do mandato, provavelmente, do governo do dia, haja aqui um pacto com os participantes para que deem continuidade com este negócio. Porque se for a mudar, por exemplo, do regime, será que hão de dar continuidade da forma como vem se implementando Está a defender um pacto do regime agora, antes de se concluir este mandato? Exato. Ou um pacto do regime, digamos, no governo que inicia funções em 2020? Um pacto de regime a partir de já para o governo que vai entrar. Porque se nós formos a deixar tudo para o final, pode-se dar o caso do próximo governo não achar relevante, por exemplo, a forma como foi negociado este a questão projeto. Das descontinuidades. Exato. Mas vamos entrar no fundo soberano. Como é que acha que este fundo soberano ele deve funcionar? Ele vai receber receitas de gás? Em termos de proporção, o que fica no fundo soberano? O que se usa para se atacar as questões sociais através do orçamento do Estado? Como é que ele funciona? E depois outra pergunta é, quando é que se deve criar o Fundo Soberano? Quando é que se deve ativar? Cria-se agora, mas estamos numa fase em que não temos como alimentar o Fundo Soberano porque não há as tais receitas do gás. Cria-se no meio, cria-se depois. Em que momento é que se cria? O fundo deve-se agora começar numa fase embrionária e começar a discutir para vermos a melhor, porque o que falta muito em nós é o diálogo. E se nós começarmos agora a falarmos deste fundo soberano, nós vamos ter uma divisão equiparada, porque teremos o fundo deixando uma parte na bolsa e outra investirmos na educação, investirmos na saúde, vamos investir em outras áreas que são fundamentais para o povo. E é aí onde o povo vai ver o retorno, porque o retorno não será levar o dinheiro e distribuir em cada conta e dizer que isto nós vamos distribuir para todos os moçambicanos. A distribuição é o desenvolvimento que este povo, ao ver estrada para entrar para a sua vila ou para o seu distrito, termos estradas, hospitais, escolas, termos carteiras e termos, sobretudo, melhores condições para funções básicas, que é para a polícia, para os enfermeiros e para os professores, porque esta é a base do desenvolvimento do cidadão. Então, este retorno seria aí. E penso que se nós tivermos melhores condições, não teremos muitos moçambicanos a reclamar que é preciso haver distribuição de cada... Exato. Não teríamos a tal maldição dos recursos naturais. Fátima, ideias para o Fundo Soberano? Que modelos? Bom, primeiro eu acho que nesta discussão toda nós precisamos de ter um plano. Quais são as nossas áreas prioritárias de investimento? Por exemplo, se nós precisamos de investir 50 bilhões de dólares para garantir a infraestruturação de todo o país, todas as infraestruturas ferroviárias, rodoviárias e até pontes, nós precisamos de 50 bilhões. Quais são dessas infraestruturas todas, em todas as regiões do país, quais são prioritárias? E por que são prioritárias? Eu penso que é preciso que comecemos a ter esta discussão. Não vamos criar um fundo soberano sem sabermos, sem termos um plano primeiro
como é que nós queremos desenvolver o nosso país, aonde é que nós queremos chegar, quais são as nossas prioridades. Segundo, é preciso, eu concordo com todos que dizem que é preciso começar a discutir o processo agora. E não vamos criar por decreto. O que eu estou a perceber é que toda a discussão que está a ser feita aqui ao nível do governo, essas coisas, é mais na perspectiva de nós nos sentamos no Conselho de Ministros, já aprovamos aí um fundo. Não é isso. O fundo soberano que nós, como cidadãos moçambicanos, queremos passa na Assembleia da República. É este fundo que nos vai dizer quais são as proporções que serão alocadas para o orçamento do Estado. Lembrando que o nosso orçamento do Estado, neste momento, é um orçamento virado a despesas correntes. E depois fazer alocações para investimentos. Mas para fazer estas alocações para investimentos, temos que ter um plano claro. E este plano vai ser discutido e aprovado na Assembleia da República anualmente, a dizer, tendo em conta as prioridades mais prioritárias deste país e tendo em conta o efeito multiplicador, os resultados, nós vamos investir nesta área. E depois há um grupo que faz a monitoria do processo. Portanto, para chegarmos até aí, vamos precisar de tempo. Vamos precisar de 3, 4 anos para ir aprender da experiência da Noruega, que não se aplica à nossa realidade, porque a Noruega tem um contexto totalmente diferente. Mas há coisas que podemos buscar da Noruega. Por exemplo, aquela comissão de ética e de fiscalização. O que ela nos ensina? Como é que se faz a monitoria, o acompanhamento do processo? Podemos buscar o modelo do Ghana, que é um modelo interessante, que tem o Banco Central como gestor, que presta contas à Assembleia da República. Depois existe um órgão multissetorial que faz o acompanhamento para verificar se, de facto, aquelas prioridades que foram discutidas e aprovadas na Assembleia da República foram respeitadas ou não. Tudo isso, portanto, existe um órgão que inclui a sociedade civil que está lá. Vamos ver o modelo angolano, vamos ver o modelo nigeriano, vamos ver o modelo brasileiro, vamos ver que modelos. Isso leva tempo, não são teoriazinhas que nós andamos a construir aqui, é ir buscar, aprender. Essas experiências. Tem inclusive o fundo de Timor-Leste, que tem coisas interessantes. É um fundo bilionaríssimo, é uma sociedade muito pequena, mas internacionalmente é cotado como o melhor fundo, apesar dos níveis de pobreza se manterem elevados. Por quê? Porque eles fazem investimentos de uma forma que não crie aquilo que estamos a tentar evitar, que é a doença holandesa, esta questão da dependência, portanto, da economia em relação ao petróleo, que é fazer investimentos que não desestabilizem a economia. Tudo isto temos que ir aprender de algum lugar, e para chegarmos aí temos que levar tempo. Não vamos esperar 2022 chegar para começarmos a planificar. Vamos discutir hoje, ter paciência. Vamos discutir hoje, vamos buscar experiências, discutir hoje, construir consensos. Exato. Atenção, não é por decreto que se faz, Muito não bem. é a bancada da Frelimo que aprova isto, são os moçambicanos ouvidos, consultados de uma forma muito abrangente. Muito bem. Sônia, vamos evoluir. Vamos falar da crise na RENAM. A RENAM prefere não chamar assim. Já ouvimos a liderança da RENAM, diz que está tudo sob controle. De qualquer forma, há aqui alguns aspectos para discutir. O primeiro é que, afinal de contas, Josefa de Sousa está vivo, contrariamente ao que ouvimos no princípio, de acordo com uma conferência de imprensa dada por guerrilheiros da RENAM, que, entretanto, vimos a RENAM a chamá-los de desertores. De qualquer forma, com este desmentido, com este aparecimento de Josefa de Sousa, no seu entendimento, isto elimina a possibilidade de um certo descontentamento dentro da RENAM? Bom, nós o que falamos, ou o que devemos acompanhar é o que nós ouvimos na imprensa. E o que é que nós vemos? Nós vemos ultimamente o porta-voz da RENAM, vemos o grupo que veio e disse o que disse, e vemos também o partido a posicionar-se num certo canto. Que conclusão podemos chegar? É que alguma coisa não está bem. É preciso nós avaliarmos e, eu diria, acarinhar a estes guerrilheiros. A RENAM deve sentar, deve resolver os seus problemas, deve saber enquadrar os seus militares, porque nós ficamos como moçambicanos cabisbaixos quando ouvimos a RENAM a pronunciar-se em como são desertores.
E quando diz-se que são desertores, eles tinham arma na mão. E nós nos perguntamos, são desertores, onde estão agora? O que vão fazer com aquelas armas? E se a Renamo não tiver o controle destes homens, dificilmente vai saber enquadrá-los neste grupo Tal grupo que vai ser desarmado, acantonado e depois reintegrado. E é preciso que a Renamo pense que todos aqueles que serviram e o tempo em que serviram na Renamo, no tempo de guerra, fizeram alguma coisa e tinham sonhos. E hoje eles querem viver do mesmo modo que nós, hoje, como moçambicanos, estamos a desfrutar desta democracia, estamos a viver em paz, conseguimos falar à vontade. Acha que o e eles Mamad também se acham donos desta grande conquista que se conseguiu. Agora, é preciso que a própria Renamo, num todo, sente com os seus militares, é preciso que busque, que não se chamem nomes, para que estas pessoas amanhã não se sintam excluídas do processo, assim como desrespeitadas. Acha que o Suf Mamad, a liderança da Renamo, pode estar a ter algumas dificuldades ou eventualmente até pode ser estratégico não estar a conseguir gerir os nomes para as tais listas para o processo de reintegração ao nível da sociedade? Será isto? Eu penso que para a Renamo não vai ser difícil resolver os seus problemas. Eles tiveram um grande líder, o Afonso Dhlakama, que conseguia ter todos eles numa só voz. É só eles implementar a tática, porque acredito que o Afonso Dhlakama não fazia as coisas sozinho, ele tinha uma equipe. Então é preciso que esta mesma equipe use das mesmas estratégias para poder unir estes homens, porque eu acho que todos nós avaliamos e sabemos que eles são unidos. Se nós hoje não temos ou não vimos tiros pelas estradas, é porque estas pessoas ainda obedecem. Há uma voz de comando ainda dentro da Renamo. Então, ainda é possível sentar. Eu penso que eles só precisam de buscar e sentar e deixar de ouvir o exterior, olharem mais para eles. Porque, a ser assim, quem vai sofrer é o povo moçambicano. E a grande luta que eles fizeram na era, posso dizer, Afonso Dhlakama, pode cair por terra, porque não será só gerir este grupo que se sente excluído, mas sim teremos um Moçambique mergulhado de novo numa guerra desnecessária e sem que se discuta na essência o que estes precisam, ou o que eles reivindicam, ou o que eles querem. É só olharmos para a situação que aconteceu há pouco tempo na Beira, em que vai se desalojar a família do ex-delegado. Eu achei aquilo desnecessário, porque a Renamo pode sentar com os seus quadros, pode sentar com os seus membros e chegarem a um bom porto com o diálogo, do mesmo jeito que conseguem sentar com o governo do dia. Não é difícil eles sentarem com os seus. Muito bem. Fátima, que leitura que fez quando viu Josefa de Souza aparecer, pelo menos fisicamente saudável, e a dizer que está bem, deu a explicação pelo seu desaparecimento nos 4 meses, no sentido da ideia de que parece que o general Nhongo, que liderou a conferência de imprensa dos guerrilheiros da Renamo, mentiu, pelo menos quando disse que este tinha sido morto. Mas a ideia de que até que ponto é que isto abafa ou não os problemas que existem na Renamo, ou estes problemas existem, mas não estão a ser encarados de frente? Bom, eu não sei se realmente no final fica a ideia de que o senhor Nhongo de facto mentiu. E a verdade é que não houve mortos, mas não se sabe em que circunstâncias. Não me pareceu que ele tenha sido muito claro sobre onde é que ele estava desaparecido, porque é que ele estava desaparecido há 4 meses. Se calhar o que foi feito foi prevenir que o pior acontecesse. Portanto, eu acho que de todas as formas é mau quando um partido como a Renamo, que está num processo e que almeja, esperamos que seja de facto a realidade de alcançar o poder, não saiba gerir as suas pessoas. E, sobretudo, é muito grave quando essa mesma Renamo vem e diz que são desertores armados. Como é que isso é possível num processo em que essa mesma Renamo está envolvida num processo de desarmamento?
ok? Vai haver desmilitarização. Estas pessoas têm que entregar as armas, entretanto, há desertores que foram com as suas armas. Significa, portanto, que existe um grupo que não vai estar incluído, porque não está mais sob controle da Renamo. Então, eu acho que há uma crise, sim, de liderança, que é uma crise muito séria, e este caso que criou este barulho todo veio demonstrar claramente que há esta crise. Aqui eu quero discordar, em certa medida, com a Amboa, que de facto a Renamo teve um líder que foi Gakama. Gakama tinha o seu próprio mérito, tinha o seu carisma. Gakama é único. Não se pode querer reproduzir Gakama, ok? Portanto, as pessoas têm que encontrar em si próprias um mecanismo, um método, uma forma de atuar. O que eu sinto que não está a acontecer é que o general Momad ainda não encontrou ele próprio o seu método, digamos, de liderança. Ele quer ser Gakama, ele não é. E isso vai sempre ser um ponto negativo, por mais que ele seja das hostes militares, ele tem a sua origem e até suporte militar, pode ter a certeza que mesmo no seio dos militares há de haver um e outro que não hão de concordar, porque não vem nele a autoridade suficiente. O que ele tem que fazer é encontrar o seu próprio método e adaptar-se ao contexto. E para essa Renamo que se pretende renovada, ok? Essa Renamo que está neste processo, é preciso adotar uma forma de governação que seja inclusiva, que seja mais consensual, onde as pessoas de facto sentem que os processos que estão em curso são processos de benefícios comuns, porque o que ficou claro na reivindicação do Sr. Nyango não é só a questão, quer dizer, ele trouxe um mote, se calhar, para chamar a atenção do desaparecimento do Josefa de Souza, sim, como forma de chamar a atenção, mas na verdade ele mencionou outras coisas importantes, como o fato de que os nomes que estão a ser indicados para a lista do DDR não estão as pessoas que de facto são pessoas que devem ser integradas nas Forças Armadas, são de facto as pessoas que devem ser beneficiadas desse sistema, e o Presidente da República já vinha trazendo e levantando esta mesma questão. Portanto, aqui é preciso a Renamo lembrar que está no ano eleitoral, saber gerir e discutir e encontrar solução para os seus problemas. E se a Renamo não está a conseguir controlar as suas pessoas, é preciso que ela faça uma introspeção para verificar onde é que há fugas e tratar de colmatar essas mesmas fugas em benefício minuto eleitoral. Para cada uma, porque é um tema que não podemos deixar de falar dele, que é o assassinato de polícias guarda-fronteiras na fronteira de Ponta Douro. Vimos a delegação sul-africana que veio a Moçambique, reuniu com a nossa polícia e vimos de alguma forma a nossa polícia com alguma posição de força, a mostrar insatisfação por passados todos esses dias a África do Sul não dar uma informação sobre o que realmente aconteceu. A segunda questão é que o nosso comando-geral deu até dia 1 de julho para a África do Sul explicar os acontecimentos e também introduzir na equipe de investigação sul-africana peritos moçambicanos para garantir a transparência na investigação. Sônia, assim, em 2 minutos, qual é o seu entendimento sobre a gestão que o país está a fazer deste processo? Eu gostei do posicionamento do comandante, diferente de outros posicionamentos de outros quadros, porque ele mostrou que há alguma vontade de termos alguma informação. E eu penso que do lado sul-africano posso até dizer que há um bocadinho de má-fé, porque a acontecer, nós não tivemos mortes como posso dizer, nós tivemos mortes de pessoas que estavam uniformizadas, que representam um país. Então significa que estavam identificadas. E estas pessoas, é preciso que se saiba o que aconteceu com estes que dispararam até a morte aos guarda-fronteira. É preciso também, Moçambique, levar este assunto e também termos a nossa equipe a fazer a investigação, porque não basta só termos o grupo, a equipe só sul-africana e enquadrar os nossos, mas é preciso que façamos também, como Moçambique, uma investigação para podermos ter a solução deste assunto e vamos ver se eles vão cumprir com os prazos. Muito bem. Fátima, qual é o seu entendimento sobre a gestão de todo este processo? Bom, para começar, dizer que este ato é grave. Agentes da polícia armados
do lado sul-africano irromperem pela nossa fronteira para matarem os nossos agentes, também fardados, é de facto um evento muito grave e que merece uma discussão diplomática séria. E penso que o ministro dos Negócios Estrangeiros moçambicano foi muito leve quando disse que espero que esta situação não afete as relações entre Moçambique e África do Sul. Nós estamos a falar da África do Sul entrar para matar criminosos, a menos que nos queiram dizer que aqueles 2 agentes eram criminosos, que não me parece ser o caso. Estamos a falar de 2 homens das forças de defesa de Moçambique, de defesa e segurança de Moçambique. Então, é preciso tomar este assunto com seriedade e penso que o senhor comandante, apesar de ter falado de forma quase excessiva, acho que era importante porque é preciso enquadrar a África do Sul um bocadinho. Nós começamos a sentir um pouco que a África do Sul nos toma por pequenos demais, porque nós não temos autoridade. E eu acho que é, inclusive, para nós como cidadãos, uma oportunidade para perguntarmos ao nosso governo, afinal, o que é que nós devemos à África do Sul, que toda vez que nós sofremos qualquer coisa dos sul-africanos, há uma resposta assim, meio que esquivada, quando deveria ser contundente. Entretanto, quando há acontecimentos do lado oposto, os sul-africanos não hesitam. Eles devolvem as centenas, milhares de moçambicanos fronteira dentro. Quando há um moçambicano lá numa situação, a polícia mata. Então, e nós não temos o mesmo punho. Portanto, penso que é uma oportunidade para Moçambique e África do Sul sentarem de forma muito clara e repensarem as suas relações. A África do Sul lembrar que os moçambicanos morreram para garantir que eles estivessem livres do apartheid. É preciso lembrar que a África do Sul sobrevive hoje graças à nossa energia da HCB. É preciso lembrar que a África do Sul está a ter benefícios do nosso gás natural, que nós aqui não estamos a ter. Então é preciso que Moçambique também mude um pouco. Eu sei que nós importamos quase tudo da África do Sul, mas é por incompetência, entre aspas, na verdade é má governação da nossa parte, outro tipo de interesses que nós não estamos a ter no nosso próprio desenvolvimento e acabamos dependendo da África do Sul. Portanto, eu acho que foi, digamos, oportuna a posição, embora possa ter sido excessiva por parte do senhor Comandante-Geral da Polícia. Sônia Mboa, muito obrigado. Fátima Mimbir também, muito obrigado aqui pela vossa presença. Caro telespectador, o programa Opinião Feminino termina por aqui. Até a próxima quinta-feira.